Olá pessoal, Professor Elias, mais um vídeo aí para o canal. Na verdade, esse vídeo já estava no canal e por alguma razão que eu desconheço, eu apaguei. Mas eu acho ele um vídeo muito importante, né, por se tratar de motores, então eu estou refazendo, tá bom? Então aqui, ó, nós temos os dados de placa do motor. Quando você vai instalar um motor, você precisa verificar os dados de placa. Senão você pode instalar ele de maneira errada, proteger de maneira errada, dar a aplicação errada para ele, tá? Então é muito importante consultar os dados de placa do motor. Então vamos lá, ó. Vamos observar a placa mais de perto. Tá aqui, ó. Aqui nós temos o nome do fabricante, qual é a norma desse motor, né? E aqui, ó, nós temos, tá falando motor trifásico. Esse tiozinho aqui, ó, tá dizendo que é motor trifásico. Ele pode vir escrito também motor trifásico, mas às vezes vem só nesse símbolo aqui. Então se atém aos dois, né? Ou está um tiozinho aqui, ou escrito motor trifásico. Vamos à primeira informação. Motor de indução tipo gaiola. O que é isso, meu? Olha lá. Quer dizer o seguinte, esse motor, ó, o rotor internamente ao alumínio, aqui ó, esse tipo de alumínio, né? Um tipo de alumínio. Ele tem uma gaiola aqui dentro, tem umas lâminas aqui dentro de cobre, que formam uma gaiola de esquilo. Parece com uma gaiola de esquilo. E aí é fundido o alumínio sobre isso. Tá? Então esse daí é o nome desse motor. Motor, né, rotor tipo gaiola de esquilo ou motor tipo gaiola, né? Motor tipo gaiola, tá bom? Então ele é por conta do formato das lâminas que estão aqui, né? Sob o alumínio, né, internamente aqui, tá bom? Aqui ó, nós temos umas aletas, essas aletas aqui ó, tá aqui ó, e tá aqui também. Essas aletas, além de servir para ventilação, né, também você tome cuidado que se você quebrar uma aleta dessa, pode desbalancear o motor. Você tem esses pinos também aqui, ó. Esses pinos sim tem a função mais para balancear o motor e as aletas para ventilar. Mas no caso de quebra das aletas, pode desbalancear o motor também, tá bom? Balancear significa o quê? Que esse motor tem que girar uniforme, não pode estar frambando, não pode estar pulando, trepidando, não é isso? Vibrando, tudo bem? Senão você vai reduzir a vida útil do motor, né? Não vai trabalhar como deveria. Aqui nós temos o rolamento mecânico, ó. Tá vendo aí, ó? Beleza? Tem que ser checado periodicamente, né? E aqui, né, ó, tá falando aqui, ventilação pelas aletas, já comentei. O estator onde fica o campo, né? Isso aqui, ó, estator onde fica aqui as bobinas de campo. Esse fio é esmaltado que vai produzir o campo magnético que vai fazer o rotor girar, tá bom? Então vamos lá. Então, dá uma olhadinha aí. É mais para dar uma noção geral. Então aqui, ó, tá falando qual é a frequência da rede. É isso aí, tá falando que é 60 Hz. Aqui no Brasil é 60 Hz. Aqui é a categoria do motor. Vamos ver o que é a categoria do motor. A categoria é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o H. Usados para cargas, né, que exigem maior torque na partida, como peneiras, transportadores, carregadores, cargas de alta inércia e britadores, né? Então quer dizer, ele está falando que é um motor que tem um alto torque, né, na partida. Já a categoria N, ó, nem tanto, tá vendo? Categoria N, categoria D. Então você tem que verificar, né, o que você vai, aonde você vai utilizar o seu motor e definir qual é a categoria que deve ser aplicada, né, na sua máquina. Perfeito? A categoria já falei. Aqui, ó, nós temos a potência, né? A potência do motor em quilowatts e CV. É isso aí, ó, né, HP CV. Aqui, ó, nós temos, no caso aqui, quilowatts, HP e CV, né, melhor dizendo. E aqui, ó, nós temos aqui 11 kW, 15 CV ou 15 HP. Normalmente se convenciona que um HP é igual a um CV, para evitar confusão, né? Tem uma pequena diferença, mas é insignificante. Tá? Então 1 HP é igual a um CV, então por isso está falando que 11 kW é igual a 15 CV ou 15 HP. Então isso aqui é a potência do seu motor, potência elétrica dele. Aqui ó, nós temos a velocidade do eixo do motor, né? A rotação do seu motor, tá? 1755 RPM, tá bom? Aqui nós temos o fator de serviço, vamos ver o que é o fator de serviço. Fator de serviço, alguns chamam eu chamo de fator de serviço, alguns chamam de fator de sobrecarga, não é isso? Fator de serviço, fator de sobrecarga, bem, enfim. Ou seja, qual for dos dois nomes que você utiliza, na verdade ele é o quê? Imagina que seu motor, ó, seu motor aí, ele é 38 amperes, né? Tá lá escrito na placa, daqui a pouco eu mostro novamente.
e você fala, poxa, eu preciso que a máquina está exigindo um pouquinho mais, o quanto a mais eu posso aplicar? Então, se o seu fator de serviço é de 1.15, então significa que você pode pôr 15% a mais, ou seja, você pode regular o relé térmico com a corrente a mais, sem riscos de queimar o motor. Tá bom? Daí a razão de alguns chamar esse fator de serviço de fator de sobrecarga. Tá bom? Esses dados aqui, pessoal, eu tirei do catálogo da WEG, tá? Então, até o nome aqui, a minha referência é WEG, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, então aqui já falei de fator de serviço, tipo de isolação. A isolação interna ao motor. Vamos pegar aqui H. Se ele for H, significa que ele aguenta 180 graus internamente, sem romper o isolante. Se ele for categoria A, apenas 105. Tá bom? Então, quer dizer qual é a classe térmica do isolante. Tá? O quanto o isolante suporta de temperatura. Tá bom? Então, é o que se refere a isso. O que mais agora? Já falei da isolação. Aqui, ó. Fator de corrente de pico. Quer dizer o seguinte. Você tem a corrente nominal e tem a corrente de partida. E aí você, dividindo, né, a corrente de pico pela corrente nominal, você tem um fator de corrente de pico, que nesse caso aqui é 8. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse motor parte, se for em 220, ele vai partir com 8 vezes 38, tá certo? 8.3 vezes 38, tá bom? Então aí vai, puxa, bastante, né? 8 vezes 30, se fosse 40, né? Daí é quanto aí? Uns 32 aí? Então quer dizer 300 e poucos amperes, né? É só uma pequena durante a partida, melhor dizendo, né? Num pequeno intervalo é que ele vai fazer isso, tá? E aí volta a corrente normal, tá? Eu calculei aqui, ó, 315 amperes ele partiria se ele partir com 8 vezes a nominal, tá bom? Aqui embaixo, ó, é a corrente, ó, por exemplo, o 220 está aqui, então a corrente correspondente a ele é 38. O 380 vem em seguida, então a corrente correspondente a ele é 22 amperes. Entendeu? Então, 220, 38 amperes, 380, 22 amperes. Aqui, ó, está explicando qual é a ligação, né? No caso aqui a ligação triângulo para 220. Aqui a ligação estrela para 380. E aqui, ó, temos o rendimento do motor. O que é o rendimento? O rendimento é o seguinte, ó, ele tem aqui, ó, 15, vamos calcular aqui, 11 kW. 11 kW. Desses 11 kW, o que você realmente utiliza, né, é 88.3. O restante é perca térmica, né, algumas percas aí que o motor tem. Então este é o rendimento, tá bom, dele, tá bom? Então, de 11 kW você utiliza 88.3. Acredite, é um rendimento bem alto. Tem motor de carro que rende no máximo 30%. Então, ou seja, de todo o motor do carro você só utiliza 30%. De um motor elétrico você está usando 88%, né? Quase 90%. Então o rendimento é muito alto. E aqui, ó, nós temos a fator de potência. O que é? Toda carga indutiva gera uma defasagem, né, entre a tensão e a corrente, por conta do comportamento das bobinas. Então, o fator de potência está te falando exatamente o que? A defasagem entre a corrente e a tensão, tá? Que aqui é 0,86. Beleza? Isso daqui, ó, exige que você entenda mais a parte teórica, né, dos motores, para poder enxergar isso de uma maneira mais fácil, né? Tá? Se você não entende a parte teórica, fica um pouco complicado eu explicar isso para você. Tá bom? É isso. É mais para dar uma noção de motor. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima.